O mercado brasileiro de tecnologia está em constante evolução e hoje nós temos a honra de conversar com executivos da AMD Brasil, uma das gigantes globais de tecnologia e inovação. Nós vamos conversar sobre o posicionamento da empresa no Brasil, sobre o mercado de notebooks e quem sabe a gente consegue descobrir algumas coisas que nos aguardam aí pelo futuro. Esse Diocast promete, e para me ajudar a conversar com essas pessoas de alto garbo que vieram aqui compartilhar segredos da indústria com a gente, estou aqui com meu colega apresentador do Diocast, Jonathan Simeone. Nós temos 3 convidados aqui que têm bastante experiência, não só dentro da AMD, mas no mercado de tecnologia nacional. E eu acho que, para quem gostaria de ter um insight por trás das cortinas de como é esse meio de trabalho, talvez possa se inspirar através desses profissionais que a gente conseguiu trazer aqui para o programa hoje. Sejam muito bem-vindos Arthur Oliveira, Patrícia Lene e Priscila Bianchi. Oi, Ed, oi, Gil, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, é um prazer enorme. Eu sou a Patrícia Lene, eu sou responsável pela área de GPUs, placas gráficas, na AMD, na área de componentes, que é uma área super dinâmica, né? Tratar ali com os gamers, mercado online, é sempre algo muito bacana. Então, assim, o trabalho na AMD é muito... Ai, gente, é algo assim, uma novidade todo dia, né? Digamos assim. Eu tô nesse mercado já há 26 anos, 26, 27 anos, faz bastante tempo. Tô na AMD há 12 anos, então tenho bastante experiência na área e é sempre uma inovação, né? Tá trabalhando com os gamers, ter essa integração com esse público. Hoje a gente já vê que não são somente os jovens que estão jogando, a gente já vê um público também mais maduro, super interessado, agora com essa questão da inteligência artificial também, muita gente entrando nesse mercado. Enfim, mas para dar um panorama do que eu faço na AMD e como que eu estou inserida aí com esse mercado gamer. Eu faço exatamente a mesma coisa com a Patrícia, só que eu cuido da parte de processadores. E a gente tem vivido aí um momento muito legal com relação a isso, porque o Ryzen é uma marca que desde 2017 ela ganhou muita relevância, né? Então, hoje a gente fala mais Ryzen do que a própria AMD. E a gente fica feliz porque os últimos lançamentos de Radeon tem feito aí com que as duas marcas caminhem muito próximas em termos de tecnologia. Hoje o usuário ele já não questiona, né? Poxa vida, eu vou comprar um Ryzen, mas... Não, você vai comprar um Ryzen e uma Radeon, né? Então isso fortalece muito a nossa tecnologia, isso fortalece muito a nossa marca e esse reconhecimento do mercado tem sido muito importante para a gente, né? Então... a gente tem bastante coisa acontecendo esse ano de 2025 e a gente tem bastante coisa acontecendo nos próximos anos. A gente tem um roadmap muito consistente de produto. Então, isso deixa a gente muito tranquilo em falar para o usuário que, olha, teremos sim inovações, mudanças nas plataformas, na tecnologia, porque tudo isso é algo que faz parte de um plano bastante consistente, né? Meu nome é Priscila Bianchi, eu sou responsável pelo canal Consumer, né? Pelo canal Consumer na AMD. Na verdade, eu sou a ponte aí entre o fabricante e o varejista para chegar no consumidor, né? Com notebooks, né? Com laptops. Então, trabalhei direto com Acer, Lenovo, Dell, Asus, Positivo, e com os grandes varejos, grandes e regionais também, né, nacionais e regionais, para trazer toda essa novidade, toda essa inovação, como o Arthur falou, né, toda a nossa tecnologia para chegar aí na mão do nosso consumidor. Né, já estou na AMD também já há 7 anos, já venho do mercado já há um bom tempo, 20 anos, e realmente é um mercado que é muito rápido, né? A gente está com muita inovação e agora com IA é cada vez mais ainda, né? E a AMD vem trabalhando e cada vez trazendo mais performance, mais inovação para o consumidor. É tecnologia de ponta, né?
Uma das coisas mais legais de trazer vocês aqui é que as pessoas simplesmente não têm acesso, o público em geral, não tem acesso a profissionais como vocês geralmente para entender o que um gerente de componentes assim faz, sabe? É aquela coisa, eu trabalho no AMD, eu trabalho com os notebooks, eu trabalho com as GPUs, com os processadores. Ok, mas o quê? Como é que eu entro nessa área? Como é que vocês chegaram até esse ponto? Assim, vamos falar, antes de falar da AMD em si, do trabalho que vocês fazem lá, fala de vocês um pouquinho. Eu trabalho nesse mercado de informática desde 1995. Né? Comecei novo, tá? Não precisa ficar fazendo cálculo de idade, não. Comecei bem novinho. Eu também, Arthur. Estamos super bem no formal, né? E é interessante, Jonathan, porque a forma que a tecnologia chegava no usuário lá naquele início eram PCs, né? Desktops, não PCs. Então, principalmente no Brasil, a vinda de novos devices, né? A gente chama de laptop, o notebook, o tablet, veio bem depois. Então, a gente teve aí o reinado do desktop. Eu me lembro que as primeiras vezes, o meu primeiro desktop eu comprei em 1994, a gente fazia consórcio na empresa. 12 pessoas davam um valor por mês, e aí a gente sorteava e o sorteado levava o desktop. Eu fui o 11º. Que beleza. Mas é bom porque eu peguei o processador, um produto um pouco mais novo que o primeiro. Mas do grupo. Exato. E a gente tinha todo o mercado que precisava de tecnologia sendo atendido por esse segmento, que era o segmento dos integradores. Então a gente nem tinha aqui no Brasil grandes multinacionais. Então eram os integradores locais, passaram uma série de grandes empresas, e o mercado foi se consolidando e as novas tecnologias vieram e as mudanças foram muito grandes, principalmente no segmento que a Priscila atua, mas no nosso segmento, aquela coisa do montar o seu PC, o do yourself, ainda continua. Só que hoje o foco é muito mais no mercado gamer. Então a Priscila falou, ela atende o usuário final, o consumer, através do mercado varejista. E eu e a Patrícia, a gente tem aí o remanescente daquele mercado de 1990, 1995, que eram os integradores. Esse mercado mudou, hoje você tem o usuário final, como a gente fala que é um nicho, o usuário final monta o seu PC, por isso que eu falei do yourself. O canal mudou, hoje a gente tem a venda online, a gente tem o usuário entendendo que ele pode comprar componentes e tomar decisão de modelo, configuração, coisa que não acontecia há 20 anos. Então é um mercado dinâmico e a gente vai se adaptando. Então você vai entendendo qual que é a dinâmica. Em 2000, o pessoal falava assim, poxa vida, a AMD tem que fazer propaganda na Globo, tem que ter o plim-plim lá do Jornal Nacional. Hoje você toca o usuário final através de mídias sociais, através de reviews, através de influencers, e você fala com o usuário final de uma maneira muito direta, a tua mensagem é muito clara. Então, para a gente hoje, falar de tecnologia facilita muito, porque você corta uma série de pontes aí e facilita bastante a chegada certa da mensagem no usuário. Isso, para mim, favoreceu muito a AMD. Para ficar claro para o nosso público, assim, quando Claro. você fala de integradores, hoje no Brasil a gente ainda tem alguns grandes integradores, né? Diminuiu sim, esse mercado, mas ainda existem. Temos. Acho que o mais fácil, talvez, do pessoal reconhecer seria uma Dell, uma Lenovo, que são ainda empresas que fornecem equipamentos diversos que chegam prontos para o usuário se ele quiser comprar um desktop. Né? O que eu tô te falando, quando eu falo integrador, é aquela loja que, vou te dar um exemplo clássico, aqui na Santa Efigênia, aqui em São Paulo você tem o bairro da Santa Efigênia, e lá você tem mais de 300 pequenas lojas que montam computadores. Esse foi o integrador que eu citei. É um varejo mais raiz, por assim dizer. Isso. Não é um varejo multinacional. É o Exato. varejo que é a lojinha do seu bairro, é aquela lojinha que você vai no shopping e compra a máquina ali daquele cara que você conhece, às vezes, há 20 anos você compra a máquina no mesmo lugar. É o cara que formata e monta PC. E o que é importante pra gente? Quando você compra um Dell, um Lenovo, você até escolhe o processador, claro, mas a configuração da placa, alguns recursos internos são um pouquinho mais
eles já vêm fechados, já vêm prontos. No nosso segmento, o usuário escolhe o processador, ele escolhe a placa-mãe, o chipset da placa-mãe, ele escolhe quanto ele tem de memória, ele escolhe a placa de vídeo, né? Ele monta, eu quero um HD, quero um SSD, qual que é o tamanho do SSD? Ele chega no detalhe. Ele customiza há 20 anos, qualquer produto, qualquer componente. Há 20 anos, ele ia lá, comprava o que o lojista dizia para ele que é o melhor. Hoje ele entra, assiste vídeos, ouve influencers, pesquisa, e ele chega lá pronto. Ele fala, olha, eu quero isso daqui porque me disseram que isso... Eu não quero entregar muito a idade não, Arthur, mas quando você for, né, você comprou seu primeiro computador em 95, eu não estou muito longe disso não. Meu primeiro computador que eu comprei foi em 97, eu lembro que eu fui, acho que foi numa Fenasoft. Nossa, eu lembro que eu fui numa feira dessas, e tinha aquele monte de lojinha assim, com os computadorzinhos pronto. E aí eu fui vendo, né, o que eu achava mais legal, não entendia exatamente nada, eu só queria algum computador para ter em casa. E aí foi eu, meu irmão, minha mãe, foi a família inteira. Aí a gente chegou lá, viu um dos computadores num daqueles stands, fizemos a compra ali, né, parcelamos, sei lá quantos cheques, acho que uns 24 cheques. Cheques? Era isso mesmo. Você levava um talão. A gente parcelou e aí, tipo, você não podia sair da feira com o computador que você comprou, porque o que tava ali na feira era só de amostra para você testar. Aí, tipo, uma semana depois que acabou a feira, eu tive que pegar um carro emprestado, viajar 3 horas de carro para chegar em São Bernardo do Campo para poder pegar o PC que eu comprei na feira. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas de tudo isso que você falou para mim, eu sou um pouco fascinado com essa coisa de tempo. Essa perspectiva de tempo, ela é fantástica porque poucas coisas mudam tão rapidamente quanto a tecnologia. Esse momento que você falou, 95, para a galera que talvez não tenha noção, é uma era assim, de internet embrionária ainda, por exemplo. Não era uma coisa. As pessoas que compravam computadores, elas não compravam muitas vezes para ter em casa. Realmente era muito mais popular em empresas e coisas desse tipo. Como é que foi esse processo? Eu acho que no início dos anos 2000, com todo aquele lance das .com e tudo mais, que acabou explodindo tempos depois e se transformando em vários serviços que a gente conhece hoje, como é que foi passar de um mercado que basicamente as pessoas não entendiam de computadores, se a gente for ser honesto, poucas pessoas tinham um conhecimento um pouco mais profundo para escolher essas peças que você falou, para assim um fast forward para 2025, onde todo mundo tem acesso a essa informação. Uma coisa que você falou em off antes sobre como é prático a internet dar acesso à informação para vários lugares do país, eu acho que talvez, especialmente os mais jovens que possam estar assistindo o nosso episódio de hoje aqui, não consigam, infelizmente, até apreciar a diferença que é hoje em dia você ter acesso a essas coisas e não ter. Quem viveu uma época onde isso não era o padrão, onde não tinha streaming, sei lá, talvez não compreenda, né? Vocês conseguem dar essa perspectiva pra gente? Posso? Lá na década de 90, quando alguém sabia que você trabalhava com informática, você ia numa festa, num barzinho, e quando falavam que você trabalhava com informática, a pessoa vinha pedir uma consultoria. Dependendo da pessoa, a gente achava legal, dependendo da pessoa, não. E aí, eu comprei um computador, aí você falava, que legal, qual que é a configuração? Ele tem 1 GB. Mas isso quer dizer o quê? Não, ele tem 1 GB, Arthur. Pô, me explica o que quer dizer isso. Eu falei, não, você está me falando o tamanho do HD. Né? E aí, você chega em 2025... E a gente já há algum tempo tem deixado muito claro para o usuário final que ele não precisa necessariamente comprar o processador mais caro. Tá? Então, hoje, a gente já tem no mercado corporativo há muito tempo a questão de falar, cara, qual é a aplicação que você vai rodar? Qual que é o workload que você vai rodar nesse PC? E aqui você precisa de um processador com mais núcleos, aqui você precisa de mais memória, aqui você precisa de um acesso ao SSD mais rápida, e aí você monta uma configuração adequada. O que a gente faz com o usuário hoje? Quando a gente fala no Ryzen, eu consigo, por exemplo, dizer para vocês que eu tenho um Ryzen 7 que roda melhor que um Ryzen 9 quando a aplicação for o gamer. Por quê? Porque a gente chegou num nível de tecnologia tão grande na nossa plataforma que eu consigo ter um processador onde eu coloco muito mais memória cache, e essa memória cache beneficia o jogo, tá? De uma forma extraordinária, e o jogo ele é monoprocessado. Então eu não preciso de 16 núcleos, 32 threads. Eu posso ter um processador ali com
6 núcleos, 8 núcleos, e ele é mais hoje em dia, do que acho que suficiente. jogos que ocupam múltiplos núcleos ocupam o quê? 4, talvez? Exato. Claro, tem jogos mais otimizados, né? Mas generalizando, esses que é para todo mundo, os free-to-play, etc., eles são bem mais simplificados. Exato, Jonathan. Então, hoje, o rei do gamer é um Ryzen 7 9800X3D. E eu tenho um Ryzen 9 9950X3D. Claro que atende o mercado gamer, mas também atende muito bem, muito melhor do que o Ryzen 7, outras aplicações. Então, essa visão, o usuário já começa a ter de maneira muito fácil. Se você entrar na internet, você vai achar uns 500 posts falando sobre benchmarks que mostram por que um é melhor do que o outro em função de aplicação. Então, esse nível de evolução, ele passa talvez pela pandemia, onde o usuário foi obrigado a voltar a dar atenção para o PC, né? Não só usar o PC do trabalho, a ter o PC dele. Aí ele comprou o que tinha, porque na pandemia faltou tudo, né? E aí a gente chega ao ponto de agora ele falar, vou trocar esse PC que eu comprei na pandemia, e ele vai pesquisar, né? Ele vai entender o que são essas diferenças. Isso é uma mudança fenomenal para quem produz tecnologia, né? Seu produto deixa de ser tão commodity. O mercado antes e depois da pandemia, né? Quando todo mundo se viu confinado, viu a necessidade que não era só o smartphone, que precisava do computador para o filho estudar, que a mulher queria também trabalhar, estudar, se divertir. Então, a família entendeu que aquele computador, aquele PC antigo que ele tinha lá, e porque daí o pai usava do trabalho, a mãe usava do trabalho, a família entendeu a necessidade e o quanto era importante você ter uma máquina melhor que pudesse atender tanto essa parte de trabalho, de estudo, de entretenimento. Então, como a Paty falou, né, muita gente jogando. As mulheres, hoje até quase 51% do público aqui do Brasil que joga são mulheres. 51, 50,9%. São mulheres, né? Claro que tanto no geral é smartphone, mas assim, tem muita gente jogando. Realmente foi um marco depois da pandemia, né? E a AMD, assim, conseguiu contribuir muito, né? Como o Arthur falou, faltou produto, né, Arthur? A gente teve... se tivesse mais produto, teria vendido mais. Mas a gente conseguiu evoluir e atender esse público, e agora, como o Arthur falou, a gente está enxergando essa nova remessa também de vamos trocar aquele que foi comprado lá atrás, agora eu quero algo melhor, né? O consumidor ficou mais exigente. Mas depois que vocês falaram dessa questão da pandemia, eu imagino que, como toda empresa de tecnologia, a AMD também teve um pico grande ali, a gente mesmo teve um grande pico nessa época, mas como vocês se sentem em relação a, hoje em dia, ser possível, por exemplo, pegar uma geração ou múltiplas gerações de GPUs ou de processadores, colocar elas lado a lado, literalmente, para executar a mesma coisa e fazer testes e ver qual performa mais? É muito difícil acontecer o que acontecia muito antigamente na indústria, das coisas ficarem meio, assim, obscuras para o usuário final. Hoje tudo é muito transparente. E a AMD me parece ter se saído bem nos últimos anos em conseguir trabalhar com o usuário final com uma certa transparência dessa forma. Isso, para mim, é algo bem positivo, digno de elogio, sem dúvida nenhuma. Vocês sentiram alguma pressão de manter esse status nos últimos anos, da AMD continuar sendo essa referência com os processadores e agora ganhando cada vez mais espaço em GPUs também, nesse novo mundo onde tudo é testável, tudo é verificável, tudo é falseável e tal? Imagino que seja uma sensação diferente. No caso de GPUs, assim como o Arthur tinha mencionado anteriormente, a marca Radeon não era uma marca tão forte como o Ryzen. Né? Então a gente vem conseguindo consolidar a marca Radeon de 2 anos para cá, porque a gente conseguiu chegar num patamar de produtos que é o que o público esperava da AMD, né? Porque a gente já, como você falou, você tem lá um Ryzen 1700. Por que a gente demorou tanto para fazer com o GPU? A gente começou lá na série 1000 com o Ryzen, com muita consistência, linearidade, lançamentos, cada vez um produto melhor que o outro, comprovado pelos reviewers, pelo próprio público, né? Então a gente foi mostrando
o que a AMD poderia executar. E aí, no caso de GPU, foi um pouco mais tardia, né, essa execução, mas agora a gente consegue competir, digamos assim, num nível diferenciado com as GPUs também. Por que nós não lançamos Ray Tracing naquela época que o outro lançou? Porque não tinha conteúdo. Não adiantava a gente lançar um produto que o usuário iria pagar por algo que não iria usar, né? E aí, a partir do momento que tivesse o conteúdo, aquilo já estaria desatualizado, digamos assim. Então, a gente demorou um pouquinho mais e conseguiu lançar no momento certo, onde já tinha mais conteúdo, onde você já conseguisse desfrutar daquele software, né, daquilo que estava embarcado na placa. Então, quando alguém me pergunta assim, pô, mas a AMD estava atrasada, eu falei, não, a AMD não estava atrasada, a AMD fez a coisa certa na hora certa, na hora que tinha que fazer, né? E aí a gente está vendo que a AMD também está executando com o Radeon na hora certa, o que tem que ser embarcado nas GPUs, né? Então, nesse momento, com a série, lançamento da série 9000, então só falando um pouquinho de passado antes de chegar aqui na 9000, nós tínhamos as 500, né? Depois vieram as 5000. Patrícia, quando você falou sobre as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos 2 anos, mais ou menos, no mercado de GPUs e como a AMD tem se colocado melhor nesse segmento agora, você consegue identificar um ponto de virada onde as coisas começaram a fluir? Tipo, para vocês, teve algum produto, teve algum acontecimento, alguma coisa assim? Gil, eu posso dizer para você que a partir da série 6000 foi onde nós conseguimos nos destacar, tá? Então, nós viemos com o produto certo, com o preço certo, com a tecnologia certa. Então, acho que esses 3 pontos encaixou muito bem com o que o público esperava, com o que o público desejava, digamos assim, né? Porque às vezes você tem um baita produto maravilhoso, tal, mas você não usa tudo aquilo que o produto oferece, né? Ou às vezes você tem um produto também muito bom, só que ele custa um absurdo e não cabe no seu orçamento, né? Então, a partir da série 6000, a gente conseguiu acertar esse ponto. A gente até tem ainda alguns produtos, tá? Então, hoje a gente não produz mais a série 6000, mas como nós temos parceria com vários fabricantes de placas e eles se estocaram de chipset, então alguns ainda continuam fabricando a série 6000. Tá? Sim, eu ia dizer, é uma placa comum do pessoal recomendar para quem está montando um PC Sim, mais budget, ela assim, é até. atual, ela é end of life para AMD na produção do chipset, mas ela ainda é um modelo atual, a gente ainda tem aí vários parceiros produzindo. Sim, suportado por drivers e tudo não, mais, ela né? ainda, eu vou dizer para vocês, a gente brinca aqui, né, é o pão quente, né, RX 6600 era o nosso pão quente, era a placa que mais vendia. Hoje ela já perdeu um pouquinho de posição, porque a 7600, ela já conseguiu encaixar ali o preço que a 6.600 oferecia, então o público já começa a mudar de geração, né? Que ele já pensa, pô, a diferença de preço tá pequena, então acho que eu já vou migrar para uma série mais nova. Então por isso que ela perdeu ali o status de mais vendida, mas ela continua sendo muito vendida. Tá? E foi exatamente isso, uma placa que te entrega qualidade, performance e preço, né, que para o nosso mercado, que é muito orientado a preço, é importante, muito importante. Não adianta a gente querer fazer placa flagship só para reviewer fazer, né, fala bem, olha essa aqui, linda, maravilhosa. A gente tem, mas assim, não se encaixa no nosso mercado e as quantidades de venda também são bem inferiores. Então, com a série 6000, a gente conseguiu colocar a marca Radeon em posição de destaque. E a gente vem nesse processo com a série 7000. Agora a gente já fazendo algumas transições também de modelo. Atualmente a gente já descontinuou a 7800, a 7700, a 7900 com o lançamento da série 9000. A 7600 ainda é uma placa que vai se manter no mercado até o final de 2026, justamente porque ela pegou essa lacuna da 6600, que era o nosso pão quente, né? E na série 9000 agora, com esse nossos 2 recém-lançamentos, da 9060 e da 9070,
né? A 70 com a versão XT, que mundialmente falando foi recorde de vendas, tá? Foi a placa mais vendida da AMD da história de Radeon. Tá, eu acho que isso é um dado bem bacana, até para o público saber que essa placa não foi só bom o review, né? Sim, esse comentário mundial, na verdade, é interessante, porque eu acho que vocês têm a possibilidade de dar uma perspectiva única para a gente aqui, que é entender o quanto o mercado nacional, o mercado brasileiro, é diferente do mercado global. Né? É diferente do mercado. Então, quando a gente vê lá fora, tanto a Europa como os Estados Unidos, trabalhando com placas extremamente altas, a gente ainda está ali no low mid. Então, quando lá eles não querem mais, vem tudo para cá também. Então, por exemplo, quando a gente anunciou o end of life de alguns modelos da série 7000, que já era um produto não tão fácil de se ter em volume para venda, começou a aparecer um monte aqui, porque lá nos Estados Unidos os caras não queriam mais. Então, assim, lá fora, quando você tem lançamento de série, o público já começa a migrar, né? Porque não tem o fator imposto, não tem o fator preço dólar, importação, N fatores que impactam muito no custo do produto final aqui. Então, para eles lá, o SIP do produto é $599, é $599. Aqui a gente vai ver o produto lá a R$5.000, R$6.000. Antigamente, a disparidade de acesso à tecnologia era muito grande. Então, continuando nesse raciocínio que você tá, eu acho que até a Priscila pode falar um pouquinho também sobre o mercado de laptops, porque antigamente, quando você queria um laptop aqui no Brasil, você tinha aquele seu amigo que ia para os Estados Unidos, ele trazia uma mala para você, se você quisesse alguma coisa mais nova, porque aqui no Brasil era só o pó da rabiola que você ia conseguir comprar, ou quando chegava eram normalmente equipamentos de bem menos qualidade, né? Eram geralmente aqueles equipamentos bem mais básicos. Então, essa mudança, diferença de mercado de lá ser mais o high-end e aqui ser as gerações que começam a ficar mais acessíveis, talvez financeiramente, isso também se reflete nas outras áreas, né? Tanto na área de processador, na área de laptops. Com certeza, Ed. Assim, principalmente em laptops, porque a produção aqui ela é local, né? Componentes, eles ainda conseguem fazer a importação, né, a exportação e conseguem trazer via distribuidor, vem até um pouco, mas tem os impostos, como a Paty falou. Porém, na área de consumer, na área de notebooks, a produção é local, né? Então, assim, a minha grande briga aí com o fabricante e tentando atender, assim, o consumidor, é que todo mundo queria um mix maior, né? Com certeza eu queria ter muito mais produto, mas devido a tantos impostos que nós temos e a fabricação local, eles têm que fazer algumas escolhas, nós temos que fazer juntos com os OEMs, com os fabricantes, algumas escolhas, e a gente não consegue ter todo o portfólio, né? E a gente tem muita coisa, a gente não consegue ter tudo isso acessível para o nosso consumidor. Isso para o Brasil, diferente do que é para outros países da América Latina. Então, eu sofro mais, eu brinco, né? Toda reunião, hoje eu tive reunião aí de consumer, eu brinco, eu falo, não, eu sofro mais pela produção local. Então, assim, melhorou muito, concordo com você, né, que antigamente, hoje a gente tem, sim, bons produtos, a gente tem um mix muito melhor, não tem como comparar, mas o nosso trabalho, né, o trabalho nosso aqui é para trazer cada vez mais essa novidade, trazer essas novidades, né, acessíveis. Então, tem algumas coisas que ainda é importada, né, que o fabricante ainda vende no site dele, mas é importado. E como a Paty falou, eu também tenho esse delay, vamos dizer. Então, lançou lá e eu estou sempre com a geração um pouco mais antiga aqui para trabalhar, que atende muito bem, mas demora um pouco a chegar o que é a novidade por conta aí dos nossos impostos e taxas. Sim. Essa colocação que você fez ajuda a gente a entender o porquê que a gente vê certos modelos mais presentes nas lojas mesmo para comprar, né? Existe essa questão de que não vale a pena colocar um produto que é tecnicamente muito melhor, mas que não vai vender por causa do preço muito alto, né? Infelizmente tem essa questão. Comparando agora os dois setores que vocês trabalham, tanto esses de portáteis quanto esses de desktop, né, de PCs,
Tem algum que se destaca em termos de venda? Tipo, vende muito mais laptop do que desktop e componentes? Diferente aí do canal do Arthur e da Paty, né, de componentes, o canal Consumer ficou fora do Brasil durante 6 anos. Né? Então a gente Nossa, não fazia ideia. Ficou 6 anos fora. Então, quando eu fui para a AMD, no finalzinho aí de 2018, foi realmente com esse desafio de voltar com laptop, com notebook para o varejo, né? Então, os fabricantes começaram, então vamos lá. Então, esquece, aí voltando um pouquinho que a gente falou lá no começo, os compradores muito antigos, não, mas a AMD esquenta, os antigos, porque os outros nem tinham essa informação. Nem sabiam, né, Pri? Nem sabiam. E aí eu brinco que eu quebrei pedra aí em 2019, foi finalzinho de 2019, para mostrar que realmente, né, a gente era a linha Ryzen, então era totalmente diferente, que a gente veio, né, para fazer parte e tudo mais. Então, realmente, e componentes não, né? Então, o Arthur vai poder falar mais. Aí eu brinco com ele, que eu falo que ele tem muito mais share do que o canal Consumer, né? E eu brinco com ele que ele é o primo rico. Eu ainda tô... Mas a gente... Não precisa editar, não, essa parte do primo rico. Depois de contar. Não precisa editar. Mas assim, e que pra gente é muito bom, porque na verdade esse canal, ele faz, né, o gamer, esse cara aqui de conteúdo e tudo mais, ele é um cara que ele sabe do negócio e ele é o que todo mundo vai perguntar, né, Arthur? Que fala, ele entende de computador, me ajuda. Então eu falo que para o meu canal, o canal do Arthur é super importante para ajudar, né, com a gente, e é o que vem acontecendo. Então a gente pega muito, o marketing faz muito isso de usar toda a linguagem aí de componentes e usar também... Querendo dar a fama do Ryzen reflete no seu segmento totalmente, né? Eu acho até, antes do Arthur falar, que pro usuário leigo, assim, o usuário médio, né, que não é o nerd de tecnologia, não é o cara do benchmark, o cara dos componentes, é a AMD, né? Ele não tem muito essa divisão, assim, de que existem setores específicos que tomam decisões estratégicas específicas. É tudo AMD, né? Se ele quiser elogiar, ele vai elogiar a AMD, e se ele quiser xingar, ele vai xingar a AMD como um todo. Na verdade, o mercado que a gente chama de componentes, né? Components, que vocês até colocaram lá, que é pra gente falar sobre isso, ele representa cerca de 10% do mercado mundial de PCs, tá? E aqui no Brasil o reflexo é o mesmo, nós somos 10% do mercado. A AMD sempre navegou muito melhor, mais facilmente nesse mercado do que no mercado com as grandes multinacionais. Dell, Lenovo, HP, Acer, Asus e assim por diante. A adoção da tecnologia é muito mais fácil, né? Eu decidi que eu quero comprar um processador AMD, eu compro a placa-mãe e o restante dos componentes são compatíveis. Eu não tenho uma memória para AMD, uma memória para Intel, uma memória para um SSD, um HD para um ou para outro. Então isso facilita muito. E a gente tem muito essa coisa do benchmark, do teste, né? E o usuário, ele gosta de falar, eu comprei porque eu testei, ou porque eu vi alguém que testou e me falou. A decisão no mercado corporativo ela é muito mais lenta. Então, quando você pega a evolução da AMD nos últimos anos, ela passa pelas grandes empresas entenderem que a tecnologia AMD evoluiu, mudou, hoje tem muito para entregar e o processo de decisão de compra delas é muito mais lento. Hoje, quando a gente pega no mercado de data centers, nós temos um share muito alto. Quando você pega o servidor, principalmente aqui no Brasil, aquele servidor pequeno nas empresas, esse share não é tão alto assim como é em data center. Por quê? A tomada de decisão de um grande data center é extremamente técnica, né? Ela não é uma decisão, eu vou comprar o que eu sempre comprei. Não, eu vou fazer o teste, eu vou entender a tecnologia, a compatibilidade com o que eu já tenho, e aí eu faço a decisão da compra de um novo equipamento, talvez com um processador diferente do que eu tinha. Então, são segmentos muito, muito diferentes no processo de compra, né, de decisão. Agora, o que é legal com relação à inovação tecnológica, eu vou falar e vou jogar para a Priscila responder.
Tá, então, a gente, quando fala no IA Ready, né, o PC IA Ready, todo mundo fica perguntando pra gente, né? Pô, Arthur, mas o Ryzen deixa o PC pronto para rodar a IA, né? Na verdade, assim, o que o fabricante do hardware precisa em relação à inteligência artificial? Garantir capacidade de processamento. Ponto. O restante são decorações, né? Então, assim, a gente entrega um processamento... Os tops, né, que o pessoal fala. Exatamente. No nosso caso, quando eu combino um processador Ryzen com uma Radeon, a partir de qual, Paty? Da 7000 a gente já tem experiências de IA. 78, né? 7800. Quando a gente combina um Ryzen com a partir de uma 7800, esse PC está pronto para rodar IA. Porque a capacidade de processamento dele permite que eu rode aplicações nativas de IA sem comprometer o restante. Tá? A Priscila agora vai falar para vocês, porque no notebook isso muda. Você traz um novo componente que é a NPU. Então, quando a gente fala, e aí eu vou jogar a bola para a Pri, mas quando a gente fala da eficiência que a AMD passa a ter com o Zen, né, a tecnologia Zen, plataforma Zen, a gente vai diminuindo o tamanho do processador. Hoje a gente tem processador com 4 nanômetros, aí eu diminuo o espaço, diminuo geração de calor, diminuo o custo e eu consigo agregar tecnologia. Então, com o Windows, a mudança da plataforma do Windows 11, para você usar o Copilot Plus, que já vem nativo, você vai precisar de uma NPU com uma quantidade de tops, eu vou deixar a Priscila falar. Mas isso é muito importante, e a gente já está pronto para isso, né, Pri? Sim, já estamos prontos, né? Nós estamos aí na liderança, a gente consegue... a gente tem 50 tops, né, acima aí dos concorrentes. Então, já temos, né, o nosso Ryzen AI 300, que, assim, a gente já trouxe para o Brasil, já tô com esse produto, né, lançamos aí, que demorou um pouquinho para chegar no Brasil, lançamos lá fora primeiro, agora a gente já tem aí com Asus e já estamos vindo com outros 2 fabricantes também, conseguimos rodar todos os aplicativos. Aliás, assim, esse é o grande assunto, né, do momento. Todo mundo usa IA e todo mundo acaba falando com a inteligência artificial, ou seja, quando está falando num aplicativo de banco, quando tá... E aí muitos ainda falam, eu acho que eu uso, né? Então, assim, tá em todo lugar, mas o brasileiro está descobrindo agora e também, assim, estamos entre aí os que mais utilizam AI, né? Então isso é muito legal, né? Que a gente mostra aí que todo mundo quer acesso e quer conhecer, sabe que é uma ferramenta que vai mudar totalmente a questão de trabalho. E nós, como o Arthur falou, né? Com o laptop, assim, a gente já tem tudo preparado. A minha grande dificuldade hoje, a nossa grande dificuldade hoje é realmente trazer mais produtos nacionais. Porém, o que é importado, a gente já tem acesso via loja dos fabricantes. A gente vem liderando esse mercado. Esse público, que é o gamer, que é o engenheiro, é o criador de conteúdo, ele é o cara que divulga a AMD e que ele sabe o quanto a gente vem entregando e o quanto a gente está entregando. A gente está falando aí, né, de eficiência energética, a gente está falando de performance e inovação. Então, realmente, estamos preparados. O grande desafio ainda é fazer essa produção local. Porém, a gente já vem, eu não posso falar agora, não posso dar spoiler, mas a gente vem com novidade, novidade ainda esse ano. Quando vocês estão citando produtos prontos para IA em laptops, você está falando daquela série Ryzen AI, né? Isso, Ryzen AI. Quais são os modelos que já temos hoje disponíveis no Brasil com esse processador já pronto com a NPU e
até onde você puder dizer, o que poderíamos esperar, assim, sei lá, dos próximos lançamentos nesse segmento específico Assim, de processadores com NPU? se quiser falar o que você não pode dizer, vai ser um grande furo de reportagem também, fica à vontade. Hoje a gente tem alguns itens importados, tanto com Lenovo quanto com Asus e Acer, importado. Nacional, a gente fez um lançamento primeiro com Asus e a gente está indo muito bem. E aí vem agora para finalzinho aqui de Q3, a gente vem aí com lançamento também com Acer. Já dei um spoiler, ó. Já dei um spoiler. Com Ryzen AI, né? Ainda não tem o nome deles, né? Vamos dizer assim, o nome que a comercial, né? Comercial, mas assim, é Ryzen AI 300 e vem um produto aí para brigar realmente, né? Com esse mercado. E para conquistar aí esse consumidor que está em busca de novidade. A AMD vem trabalhando realmente para trazer esse produto para que ele fique mais acessível para o consumidor, porque quando lançou, mesmo lá fora, o preço era assim, totalmente fora, né? Né? Então, o trabalho da AMD, né, o que a gente vem buscando, trabalhando a inovação, performance, mas trazer esse processador com um preço mais acessível para que mais pessoas tenham acesso a essa tecnologia, né? Isso é muito legal. Como a Paty falou, é o avanço constante, né? A gente está sempre trabalhando para conseguir cada vez mais o consumidor tenha acesso à tecnologia. Porque eu gosto muito de inteligência artificial, é um ramo que eu estudo mesmo antes de ter virado um negócio super popular assim. E eu vi até, acho que foi a OpenAI que publicou recentemente que o Brasil é o terceiro país que mais usa o ChatGPT ou alguma coisa desse tipo, que é uma coisa bem impressionante para mim. É uma geração que está lidando com tecnologia de uma forma totalmente diferente, mas eu também sou o tipo de pessoa que gosta de fazer self-host da sua própria inteligência artificial, sabe? Ou no mínimo rodar localmente, porque como trata de muitos dados e é uma questão de privacidade importante, delicada sempre de se abordar, a Microsoft nem sempre lida com isso da melhor forma possível, infelizmente, né? Vide aí o Recall, por exemplo, que foi todo aquele estardalhaço. Poder processar as coisas localmente justamente permite que a privacidade possa ser respeitada. É um requisito técnico para você poder rodar ali localmente, seja com Windows, com Linux, ou qualquer sistema operacional que a pessoa decida ali utilizar. Tecnicamente, para quem não sabe, você pode rodar modelos de IA com qualquer processador. A diferença é a velocidade com que você vai ter a resposta ali da coisa. E você ter uma NPU, foi uma das coisas que muita gente criticou de a Microsoft colocando requisitos extras ali só para me fazer comprar um PC novo. Assim, totalmente mentira, não é? Mas a NPU ela tem um sentido, uma função particular que justamente remove um pouco da carga de processamento desses modelos da CPU tradicional. É tipo GPUs que vão ter um encoder de vídeo separado do próprio processamento paralelo lá de gráficos, para que as coisas não interfiram uma na outra, né? No caso As próprias bibliotecas, né? Que você não precisa ficar acessando a internet, você tem agilidade e tudo mais. Exatamente. No caso de IA, vocês conseguem enxergar, assim, talvez até seja uma pergunta meio boba de se fazer, porque a resposta deve ser um sim, mas talvez vocês tenham uma outra perspectiva. Vocês conseguem ver que o assunto IA está atrelado ao processador, tem impulsionado o interesse e vendas em relação a isso? Ou as pessoas simplesmente estão buscando um processador novo que por acaso tem IA? A IA ela tem sido incorporada no dia a dia e muitas vezes as pessoas não entendem que elas já estão usando alguma aplicação de IA. Né? Então, sim, o teu sistema de busca hoje, né, quando você vai na internet buscar um assunto, ele vem tão melhor elaborado e você pode ter certeza que 90% das pessoas não entendem que ali tem uma ferramenta de IA aperfeiçoando esse retorno para você. Você vai fazer um texto, né? E aí o pessoal fala, poxa, Arthur, você escreve um e-mail usando IA? Não, a IA te mostra uma correção de escrita e você faz a tua própria escrita e você aprende. Então, depois de 10 vezes que você pediu para a IA escrever o texto para você, você aperfeiçoou. Então, a gente já tem uma série de ferramentas, de aplicativos de IA no nosso dia a dia e que a gente não percebe. Tá? O grande questionamento é,
quanto que nós teremos de aplicativos, de funções, de softwares de IA, e quanto que isso vai precisar de hardware daqui a 3 anos. Então, quando você fala, eu vou trocar o meu computador hoje, você não está pensando daqui até dezembro. Você está pensando daqui, no mínimo, nos próximos 3 anos. Então, se for para eu trocar de máquina pelo que eu tenho de aplicações de IA hoje, eu não troco. Agora, eu preciso trocar minha máquina, porque a gente está falando daquela máquina que talvez teu parque foi ampliado lá na pandemia. Então, você fala, eu preciso trocar de máquina. E aí, a pergunta do usuário, até no mercado corporativo, é qual máquina vai suportar essas aplicações de IA que talvez eu ainda nem saiba quais são. Aliás, eu tava conversando esses dias a respeito de inteligência artificial e quanto as coisas mudaram, né? Desde, sei lá, 2019 para cá, vamos colocar assim. E hoje em dia a gente tem cada vez modelos mais rebuscados, lapidados e tal, mas o leap, né? A distância de um modelo para o outro, a diferença tem sido cada vez menor. Né? A gente teve grandes passos que foram aquela coisa, nossa senhora, inventaram uma coisa incrível. E cada vez tá, ok, legal. Tá ficando menos impressionante assim. Para mim, o maior ponto de virada que a gente deve encontrar no mercado de IA é quando alguém descobrir como executar tudo isso aí, sei lá, com 25% menos de energia. O Jonathan, são vocês que estão entrevistando a gente, né? Mas posso te fazer uma pergunta? Você falou aí de IA, essa questão de energia, consumo. Mas você não acredita que a inferência é o futuro para se falar sobre IA? E aí a gente está falando de um sistema muito menos agressivo em termos de consumo de energia, né? Porque eu acho que os modelos de linguagem, essas fases pesadas de treinamento já foram, né? Eu não sei, a gente pelo menos tem... Você que é um especialista da parte de software. O mercado ele talvez possa ser modificado ao longo do tempo, tanto quanto a internet, sabe? Existia um momento onde se investia muito no próprio desenvolvimento de tecnologia, sei lá, de servidores web, essa parte mais robusta de infra, né? E hoje em dia as preocupações são outras em termos de otimização. E eu acho que com o IA a gente deve passar provavelmente por um período onde aquela coisa assim, quer saber, estamos satisfeitos com o que temos agora, como que a gente pode recuperar todo aquele dinheiro que a gente investiu, sabe? Porque é mais ou menos por esse caminho. Agora, em relação ao desenvolvimento da tecnologia em si, eu acho que realmente passa pela capacidade de você conseguir reduzir o custo. Porque existe um cenário meio assim, é subjetivo, mas é meio apocalíptico, que tá cada vez mais difícil treinar os modelos com dados de qualidade. E, em parte, isso acontece porque os dados que existem foram já criados por IA. Então, você não pode treinar IA com dados criados por IA, porque você não vai conseguir um resultado melhor, né? Então, existem vários impasses técnicos, científicos até mesmo, dá para se dizer, que podem modificar as coisas. E olha que interessante, um dos grandes pontos da AMD é que a nossa tecnologia ela está em todas as pontas, tá? Desde o data center até o device. Então, a gente tem muito essa preocupação da tecnologia em todos os pontos, porque é o que você falou, em algum momento você vai falar, pô, chega de investir, eu quero fazer o retorno. Eu quero ter o retorno de todo esse investimento que eu fiz. Eu preciso pôr isso no mercado, preciso transformar isso em produto, eu preciso trazer receita com isso. Teve toda uma polêmica recentemente do Sam Altman admitindo que IA era uma bolha. Era uma coisa que todo mundo sabia, né? Mas ele admitir foi uma surpresa, eu acho, para muita gente. E, de fato, você vai ver agora algumas empresas que só pegaram embalo nisso sucumbirem, mas empresas como a própria OpenAI devem ficar bem, né? Devem construir produtos em cima disso. Eu acho que é nesse período do mercado que a gente começa a entrar agora, onde a IA está ali embutida e você nem percebe, como vocês falaram. E assim, eu tenho uma pergunta que eu acho que pega mais o Arthur e a Patrícia, talvez. A gente vem observando um avanço grande na parte mais científica da IA, que é a preparação desses modelos, e as empresas inovadoras de tecnologia criando hardware capaz de rodar isso. Aí até dando segmento nessa loja que vocês estavam discutindo, vocês têm notado como provedores de tecnologia, mais discussão ao redor de, ok, vamos criar soluções do que
Tipo, o que a gente pode fazer com essa tecnologia e como que o hardware consegue entregar algum uso prático para o usuário final com essas tecnologias que já foram alimentadas de poder de processamento e modelos. Para complementar, trazendo um paralelo com isso, vocês quando mencionaram que a AMD acabou entrando no mercado de GPUs no momento certo para suprir uma demanda, acho que tem a ver exatamente com essa pergunta, porque vocês não estão criando a demanda, igual a outra empresa que não deve ser nomeada, mas que começa com N. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas entrevistas, tá? E depois eu gostaria que o Arthur complementasse, mas assim, a AMD, ela tá muito preocupada com o ecossistema, né? Então, quando você fala, às vezes tem pessoas que perguntam, onde você trabalha na AMD? A AMD faz o quê? Tem gente que não sabe o que é, né? Ah, faz processador e placa de vídeo. Breve resumo, ridículo, né? Não sabe o que é. Mas assim, nós não só fazemos hardware. Hoje, nós somos uma empresa de solução. Como o Arthur falou, nós estamos de ponta a ponta. Nós estamos na nuvem, nós estamos na mão do menino jogando o PlayStation ou o Xbox, enfim, né? Então a gente está em todas as camadas, em todos os segmentos. E uma coisa que a gente tem feito com excelência é essa conexão entre o hardware e o software. Hoje nós temos inúmeras ferramentas de otimização do nosso hardware. Então, o hardware sem software não é nada, né? O que você faz com o computador se você não tem um sistema operacional ou se você não tem um software que te conecte a ele, né? Então, a AMD tem feito isso, software com excelência. Alguns internamente, com o nosso próprio time de engenharia, outros através de parcerias, e cada vez melhorando mais essa conexão entre hardware e software, porque se a gente tem um hardware que te entrega muito e você não tem um software para explorar isso, não adianta nada, né? Então a gente tem colocado bastante isso para o nosso consumidor, para o nosso público, para o mercado corporativo, para todos os usuários, que é importante sim ter um hardware de qualidade, só que se você não tiver a ferramenta para explorar esse hardware, não adianta nada. Então, hoje a gente tem aí, na área gamer especificamente, né, a gente tem inúmeras ferramentas que te dão a possibilidade de explorar ao máximo os seus jogos, né? Então, a gente fala o casamento da Radeon com Ryzen, e você tem o software Adrenalino, o Fidelity FX, uma série de ferramentas embarcadas nesses dois sistemas que vão te dar a plenitude na hora do jogo, né? Até a gente brinca muito, fala assim, você pode usar, inclusive nossos softwares são todos open source, tá? Então, se você tiver o processador do concorrente ou a GPU do concorrente, você consegue usar mesmo assim. Não vai te dar aquela sensação maravilhosa de estar usando um sistema pleno AMD, né? Porque com certeza eles foram desenvolvidos para serem usados juntos, né? A história do ecossistema, software, hardware e hardware, né? GPU, CPU e a conexão deles através aí das nossas ferramentas. Mas em todos os pontos, não só para o gamer, mas como o usuário corporativo. Então, a gente tem várias ferramentas de segurança, né? A gente tem um exemplo que até foi novo para mim, a gente estava participando aí de uma negociação. Eu também estou envolvida um pouco na parte de commercial, tá? Eu também toco uma outra área sem ser GPU, multitarefas. E aí o meu cliente estava falando, eu vou usar um software de segurança da AMD que possibilita que a sua tela não seja vista pelas laterais, né? Então, assim, é uma tecnologia que a gente utiliza em parceria com o desenvolvedor de software, que não está no hardware, está no software. Então, a gente tem inúmeras ferramentas, inúmeros softwares que atendem todos os públicos mesmo. Eu sei que vocês dão um trabalho com esse equipamento no Brasil, mas eu acho que até pelo público que a gente tem aqui, eu não poderia deixar de mencionar o Steam Deck. Ele é um sucesso mundial tremendo, eu tenho um aqui também, adoro ele. E ele, enfim, é exatamente isso que você estava descrevendo. No caso, uma parceria com a Valve para a criação dos componentes, é uma plataforma um pouco diferente, mas mostra esse tipo de otimização e o preço, né? Porque esse mercado de consoles handheld vem crescendo e tudo mais empresas começaram a lançar, algumas com Windows modificados, vai sair, eu acho que um do Xbox em breve também. Mas nenhum deles tem o preço que a Valve conseguiu colocar com o hardware da AMD.
sabe? E isso aí é uma vitória tremenda, realmente. Inclusive, agora que você falou a respeito dessa tecnologia que é utilizado pelas pessoas para empresas e coisas desse tipo, me ocorreu que eu, por exemplo, sou um cliente também das empresas I e N, respectivamente, por muitos anos, especialmente por conta de criação de conteúdo, né? Assim, falando abertamente, a NVIDIA com o CUDA tem sido excelente para diversos ramos, inclusive para IA, inclusive para tipo, edição de vídeo, coisas desse tipo. E eu sei que a AMD vem crescendo nesse segmento também, e como eles têm um excelente suporte, eles, né, vocês, no caso, têm um excelente suporte para Linux, que é uma plataforma que eu gosto de utilizar, inclusive para editar, para jogar, para fazer de tudo, é uma coisa que eu venho considerando cada vez mais plugar uma GPU para fazer os meus trabalhos desse tipo. Porém, eu sempre tive dúvidas em relação a como está o status atual da AMD para criadores de conteúdo, para gente que trabalha com edição de vídeo, com renderização, com modelos de IA local, e eu sei que o Arthur mencionou que também estão se desenvolvendo nesse segmento, então vocês conseguem me dar um panorama geral do status atual da AMD nesse segmento? Essa questão do CUDA já é algo que está inserido nesse público, né? Então muita gente fala assim, mas eu gosto de usar CUDA, tal, não sei o quê. Mas nós temos sim ferramentas para esses desenvolvedores, que alguns que vêm testando, eu não sei te dizer profundamente sobre essas ferramentas específicas. Tá, e depois o pessoal da Ideal pode mandar para vocês um texto mais com mais clareza sobre os nomes dos softwares, enfim, mas assim, a gente tem sim melhorado essa parte de software para desenvolvedores, né, no geral, tanto para gamer como conteúdo, porque é algo que a gente vem recebendo feedback desse público. Então, eu gosto dessas features, eu preciso dessas features, ou tem esse software específico que tem mais é otimizado para CUDA e na AMD não funciona. Enfim, a gente está trabalhando, eu sei que tem melhorias, a gente pode mandar dados para vocês, para que vocês possam publicar posteriormente, mas sim, é uma preocupação nossa, tá? Porque no passado a gente não estava focado nisso, não estava focado nesse mercado, e com essa transição e preocupação em ter o software, né, uma excelência em software também, isso veio corroborar para a gente também fazer melhorias. Acho que aí a gente tem que falar do ROCm, né? Que é a nossa biblioteca, que é a nossa biblioteca open source para desenvolvimento aí de aplicações em IA. Então, quem comprar uma Radeon com Ryzen consegue ter um computador onde ele vai programar com IA. E aí, diferente do CUDA, o Jonathan, é open source. Então, os principais desenvolvedores já se integram nessa plataforma. Esse é o grande diferencial. Se você pegar e falar assim, o que fez a AMD mudar de patamar com relação a isso? Foi o ROCm. A gente trata isso com muito carinho, né? Eu acho que o nosso conceito de desenvolver soluções com parcerias é o que tem feito a diferença. E assim, a gente que utiliza Linux na maior parte do tempo, né, apesar de não exclusivamente, a gente sente um pouco de falta dos componentes para desktop, em termos de software, do lado da AMD. Existe alguma movimentação, algum roadmap, ou pelo menos, estamos olhando para isso, de fornecer essas ferramentas gráficas? Tipo... Se tiver, a gente também não sabe, gente, de verdade. Tem coisas que até chegar em vendas demora. A gente até brinca que tem coisas que a gente fica sabendo pela internet. Tipo, mulher traída. Como assim? Tá acontecendo dentro de casa, a gente não sabe, né? Mas, assim, a gente tem uma parceria muito forte com a Microsoft. Então, não que a gente não esteja se importando com Linux e plataformas abertas, mas é algo que eu vou endereçar internamente e a gente pode responder. Mas eu não tenho essa informação nesse momento. Eu tenho observado a série 9070 XT com grande interesse. Salivando. Porque assim, eu tenho um equipamento que eu já estou usando ele há algum tempo, então ele já está começando a apresentar os sinais da idade, e com 4K está começando a ficar impraticável manter meu PC Sauro Rex aqui funcionando por mais tempo. E
Uma coisa que eu noto, assim, como um profissional que, né, utiliza uma workstation para trabalho, não necessariamente para game. Game, para mim, é um momento de lazer esporádico. Assim, essa máquina quando eu tô nela, eu tô produzindo. E eu senti falta de encontrar reviews e conteúdos mais técnicos para essa área que a gente está falando agora, de produção de conteúdo, de edição de vídeo, de componentes da AMD. Por exemplo, de processadores a gente acha um monte. Mas da 9070, da 9060, trazendo para essa área mais... É bem difícil de achar. Eu tô garimpando há muito tempo e os principais criadores de conteúdo que eu tenho como referência nessa área de edição de vídeo acabam, né, seguindo essa tendência de mercado de apostar no seguro, por assim dizer, de uma plataforma que já está mais conhecida e tal. Mas talvez seja até bom feedback. Tipo, eu tava escolhendo a palavra aqui, mas pode até ser um toque, talvez, para vocês, de que tem essa lacuna, sabe? Eu não consegui achar um review de um editor profissional de DaVinci Resolve editando um vídeo com uma GPU high-end da AMD. Não, tipo, não tem, não achei. Até isso me leva a uma outra pergunta que eu tinha pensado antes, eu tinha esquecido, agora lembrei novamente, que era sobre essa coisa que vocês comentaram sobre a AMD transitar ao longo de todo um mercado gigantesco, né? E eu sei que vocês buscam soluções, então não é necessariamente atrelado a um tipo de arquitetura ou tecnologia. Vocês já chegaram a pensar sobre as possibilidades de explorar outras arquiteturas que não seja o x86, tipo o AMD64, por exemplo, o RISC-V, que é aberto, ARM mesmo, alguma coisa assim, porque existe também um segmento de mercado se desenvolvendo nesse contexto, né, esses laptops de baixo consumo, ou vocês buscam conseguir entregar esse nível de eficiência energética na arquitetura atual? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Se estão fazendo, estão escondendo muito bem do time. Não chegou ainda. Se eu disser para você que não estão fazendo, é mentira, porque eu não sei. Antes da gente encerrar, vocês... primeiro, obviamente, né, agradecer pelo tempo de vocês, por vocês terem se disposto a ter essa conversa tão aberta assim com a gente, tão fluida. Foi muito bacana esse papo. Gente, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade desse papo. Acho que foi muito legal, muito produtivo. Eu quero agradecer também aí a paciência de vocês. Vocês demonstraram aí um conhecimento técnico, um perfil técnico bem avançado. Talvez a gente possa marcar um outro, pedir para a Natália com os nossos universitários. Vamos trazer os nossos engenheiros. Eu ia falar, vamos trazer o Alfredo para conversa. A gente tem uma abordagem, a gente tem uma abordagem muito de mercado, né? Então, a gente enxerga muito aonde o produto chega, como ele chega, e a gente faz esse produto chegar lá, né? Então, isso é uma coisa que no Brasil evoluiu muito. Então, a gente faz um lançamento de uma placa de vídeo, de um processador, no mesmo dia que ele é lançado nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tá? E não é que eu faço o lançamento e faço pré-venda, não. O usuário vai lá e compra o produto no dia, né? Então, essa é uma preocupação muito grande da AMD. Manter o Brasil no mesmo nível de importância de qualquer outro mercado. Então, obrigada, meninas, foi muito bom mesmo, né? Se precisar de uma próxima, a gente traz o time, como o pessoal falou, a gente traz o time técnico também e com certeza vai ser um papo aí para muito tempo também. Obrigado, pessoal. Obrigado por todos vocês participarem aqui. A gente se vê, pessoal, num próximo episódio do Geocast. Valeu.